Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Você já ouviu a expressão "você é o que você come", certo? Mas será que sabemos exatamente o que comemos? O programa Capital Natural de hoje vai falar sobre um ingrediente muito importante nesses nossos hábitos alimentares, a informação. A nossa pauta de hoje é alimentação e informação. Para debater esse tema, estamos recebendo Ana Paula Bortoleto Martins, ela que é doutora em Nutrição em Saúde Pública pela USP e pesquisadora em alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, onde coordena um projeto sobre regulação de alimentos e doenças crônicas. Com a gente também está a Francine Lima, que é jornalista especializada em comunicação nutricional e criadora do blog e canal do YouTube Do Campo à Mesa. Prazer ter vocês com a gente aqui no Capital Natural. Eu acho que o comportamento da sociedade que a gente vive hoje em dia, me parece, eu que não sou especialista no assunto, está mudando muito, sobretudo no sentido de levar as pessoas a buscar uma alimentação mais saudável, buscar uma alimentação mais sustentável. Fiz de propósito a abertura colocando essas duas expressões, porque eu sei que vocês tratam de forma diferente uma coisa da outra. Então vamos começar situando isso. Francine, o que é exatamente, na sua visão, a alimentação sustentável e ou alimentação saudável? É complexa essa pergunta, né? Uma coisa fácil, assim, rápida de responder. O conceito de alimentação saudável, aliás, é um conceito em disputa, né? Assim, existem conceitos diversos de alimentação saudável circulando na mídia, nas conversas com as pessoas, nas mídias sociais, eu acho que principalmente. O que eu entendo hoje como alimentação saudável tem a ver com comer comida. Até é uma frase que vem de um autor que é muito conhecido, né? Muito inspiração, muito referência para mim, que é o Michael Pollan, que é um jornalista americano que trata desse tema. Ele simplifica a recomendação coma comida. Então, assim, saber o que é uma alimentação saudável basicamente diz respeito a você saber o que é comida e o que não é. E a gente come muita coisa hoje em dia que não é comida. Então a pegada está aí, quer dizer, não é tudo que você leva à boca, deglute, digere, que pode ser chamado de comida. Comida é o que a cultura mostra pra gente que é comida, né? O que nossas avós preparavam em casa, na cozinha. E o que existe hoje, além de comida no mercado, são produtos que foram feitos por uma indústria, que passaram por uma série de processos e que já perderam muitas das características, tanto nutricionais quanto culturais, que fazem a comida ser comida. Ana Paula, a sua visão. Bom, a minha visão acho que é bem complementar à da Francine e eu posso trazer aqui para você como exemplo a definição de alimentação saudável que está no novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado agora em outubro pelo Ministério da Saúde e que no Guia Alimentar ele traz um conceito de alimentação saudável, que é aquela alimentação que inclui uma grande variedade de alimentos que são frescos ou in natura, ou que são minimamente processados, que são combinados com açúcar, óleo, gordura em quantidade limitada para formar preparações que são essa comida de verdade que a gente está chamando aqui. E em contraposição a você consumir alimentos prontos, industrializados, que eles não vêm da natureza, são transformações que a indústria elabora e já não são reconhecidos mais como alimentos que vieram da natureza, que já não seriam a comida de verdade. E a alimentação sustentável, só para amarrar essa parte, depois a gente tocar o barco adiante. Qual a diferença? A sustentável, ela acho que é um complemento da alimentação saudável que inclui a forma de produção de alimentos, da onde vieram esses alimentos. Eles foram produzidos a partir de qual técnica, de qual foi o local. Então, por exemplo, uma alimentação que vem de agricultura familiar, com alimentos orgânicos, que não usam agrotóxicos, que não são transgênicos, que conseguem equilibrar o ecossistema daquela região, sem agredir o meio ambiente, sem consumir muita água, essa vai ser uma alimentação também sustentável, porque ela vai estar usando alimentos que não vão vão manter esse ecossistema e vão manter o meio ambiente sustentável também. Assim que você vê também, França? Diz respeito justamente a, assim, você quer consumir uma alimentação sustentável, a produção desse alimento deveria acontecer em função do tipo de alimento de que a gente realmente precisa, gerar pouco lixo, não esgotar recursos naturais, que a produção, as pessoas envolvidas nessa produção também tenham condições justas de trabalho, também tenham a sua cidadania protegida, enfim, tem uma série de realidades envolvidas nisso.
A gente começou a nossa conversa aqui no Capital Natural, vocês devem ter percebido, né? Falando muito do palavreado, digamos assim, da terminologia. Portanto, a gente está falando de comunicação. No caso, comunicação voltada para a comida, voltada para a nutrição, se a gente fosse mais específico. Então, eu acho que chegou a hora da gente tocar um pouco mais nesse aspecto da coisa, da nossa discussão de hoje. O que é exatamente essa comunicação nutricional? Como nos alimentar dela sem trocadilho, na melhor expressão da palavra, e quando ela faz falta, quando ela é imprescindível? A gente está falando aqui desses alimentos que vêm em embalagem, então eles já vêm fechados e tem a propaganda nele e a informação nutricional também. O que o guia alimentar quer promover e o que a gente entende que é uma alimentação saudável não necessariamente vai incluir esses alimentos que vão estar só propagandeando que eles são mais saudáveis que os outros, enquanto, por exemplo, arroz, feijão, frutas, hortaliças, esses produtos geralmente não têm muita propaganda, não tem esse apelo, né, para ser comprado. Então, acabam sendo vistos como, isso aqui é um alimento normal, então eu não preciso consumir ele, eu vou consumir esse porque ele está falando que esse aqui tem mais fibra, tem menos sódio, tem menos açúcar, então acaba ficando esse contraste de alimentos que devem ser valorizados, que fazem parte da nossa cultura alimentar e são saudáveis, em contraposição a outros que vêm a substituir eles, porque eles vêm substituir, tem refeições prontas hoje, congeladas, para você só colocar no micro-ondas e esquentar, que esses a gente não considera que são alimentos que devem ser consumidos o tempo todo, tem que ser evitados. Estou curioso para perguntar, como é a atuação do IDEC com relação a isso? Porque você é uma pesquisadora do IDEC. Sim. Primeiro, como é que é a sua prática de dia a dia e qual é o horizonte de vocês? Onde vocês querem chegar a cada pesquisa, enfim, com acompanhamento aí dos alimentos? Como é que funciona? Bom, o IDEC tem como base todo o seu trabalho em cima do Código de Defesa do Consumidor, né, que é uma lei nacional, e o IDEC busca fazer pesquisas e testes para verificar se esse código está sendo cumprido, se a lei está sendo cumprida e, quando não, quais são os problemas encontrados. Então, por exemplo, em relação ao tema que a gente está falando hoje, o código prevê que o consumidor tem o direito à informação clara, correta e precisa em relação aos produtos ofertados no mercado e que não podem trazer nenhum tipo de informação que leve o consumidor ao erro ou que seja abusivo no sentido de se aproveitar, por exemplo, da falta de conhecimento das crianças que estão em processo de formação para promover um produto. E aí o IDEC faz, por exemplo, pesquisas para verificar se o rótulo daquele alimento está de acordo com a legislação. Então o pesquisador vai a campo, pega os produtos e aí ele compara o que está especificado ali com aquilo que tem que ser feito. Exato. Essa é uma rotina básica do trabalho do IDEC com relação a isso. E o que tem aparecido aí sobre a alimentação do brasileiro, Ana Paula? Bom, o que tem aparecido é que nem sempre as informações passadas pelos fabricantes elas estão corretas e precisas como prevê o código. Por exemplo, a gente já fez análise de bebidas à base de fruta, que são néctares, que tem um mínimo de fruta que a lei exige que contenha, e a gente analisou no laboratório e viu que eles não contêm o percentual mínimo de fruta que a lei exige. Ou seja, deixou-se de cumprir ali o obrigatório, nesse sentido que você disse que tem a mentira. E outra coisa, posso acrescentar mais uma coisa? Em relação às diferentes categorias de alimentos, então no caso das bebidas à base de fruta. Hoje existe no mercado várias categorias. Existe suco, existe néctar, existe refresco, existe bebida mista e cada uma delas tem um percentual mínimo de fruta que a lei exige. O consumidor chega no supermercado e vê lá só embalagens de bebidas e ele tem que ler o que é específico daquele produto, senão ele não vai poder saber se tem mais ou menos fruta. E aí o que vai fazer diferença nesse caso é mais o preço. Vou pegar o que é mais barato, mas o que tem mais barato tem menos fruta. A sua deixa é ótima, eu vou deixar esse aspecto aí da nossa conversa no ar, porque a gente vai fazer o primeiro intervalo e a gente retoma a partir dele, tá? Porque tem muito a ver com o comportamento do consumidor também e o interesse para procurar saber mais sobre o que está se consumindo. A gente vai fazer o primeiro intervalo, na volta continuamos debatendo alimentação e informação. Voltamos já.
Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate alimentação e informação. Nós estamos conversando com Ana Paula Bortoleto Martins, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E também com Francine Lima, jornalista especializada em comunicação nutricional. A gente estava conversando na primeira parte da nossa entrevista e tocamos aí no aspecto do comportamento das pessoas. Eu tenho a impressão, eu leigo que sou, que as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável, a intenção é boa, e tem muita gente que está virando sim a embalagem ao contrário ali, Francine, para ler os ingredientes. Não é o suficiente? Ler os ingredientes é super importante, mas eu não tenho essa impressão de que as pessoas estão fazendo isso voluntariamente, porque, em geral, a embalagem chama atenção para outras coisas, né? Como eu estava falando, bota a figura lá da fruta, põe a porção do alimento, e a tabela nutricional tem sido muito mais destacada, as pessoas estão chamando, a mídia chama mais atenção para a tabela nutricional, até nutricionista mesmo, e ela confunde muito, porque as pessoas não entendem a tabela nutricional, ela é uma comunicação técnica, assim, difícil para os leigos, de fato, interpretarem. Mas a lista de ingredientes, se as pessoas soubessem que ela é a informação mais importante que está na embalagem, isso já facilitaria muito se as pessoas lessem. E principalmente se as pessoas soubessem que ela está na ordem decrescente de quantidade, porque isso já resolve boa parte da sua dúvida. Já não entendi essa parte, já comecei a não entender. Como assim? Lista de ingredientes é o que descreve a composição do produto, o embalado, né? Ela tem a lista completa dos ingredientes. No caso de um pão, tem lá todas as farinhas, tem o fermento, tem o açúcar, tem o sal e o que quer que haja de outros ingredientes, como as sementes, né? Que tem muito hoje. Se você vai para a tabela nutricional, vai ter lá o teor de carboidratos, o teor de fibras, e você não entende muito o que é isso, você não sabe muito o que é 20 gramas, é um número abstrato, né? A gente nunca viu 20 gramas, a gente ia ter que pôr uma balança para ver exatamente que quantidade é essa, a gente tem essa dificuldade de fazer conta com aqueles números. Agora, se você vai para a lista de ingredientes, se você sabe o que é uma farinha branca, se você sabe o que é uma farinha integral, sabe o que é uma semente de linhaça, você tem uma noção do que foi usado para fazer aquele pão. E sabendo que a lista está na ordem decrescente, ou seja, o primeiro item da lista é o que está em maior quantidade e o último é o que está em menor quantidade, você já tem uma ideia da proporção. Não é uma ideia precisa porque as quantidades não estão declaradas. Olha só. Mas você já tem uma ideia mais ou menos, pelo menos do que mais tem ali. Adorei saber isso. Não sei se só eu que sou assim, bobinho com relação a esse assunto, mas essa informação que você está me dando é fantástica. Eu jamais tinha parado para pensar nisso. Porque a embalagem nem sequer te avisa que a ordem está decrescente nessa lista. Poderia estar escrito lá, ingredientes na ordem decrescente de quantidade. Isso não está escrito só ingredientes. No caso de um pão que se diz integral, a gente checa se ele é integral mesmo, se o primeiro ingrediente da lista for uma farinha integral. Se for a farinha branca, você já sabe que está meio te enganando ali. Entendi. Sensacional, vou praticar na próxima compra também. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês, nessa carona aí, o que é que o consumo dos produtos industrializados e as mudanças que você falou, as sementes que agora tem muito no pão, por exemplo, o que isso pode falar sobre os hábitos de alimentação da nossa população hoje, Ana Paula? Nos últimos anos, há um aumento do consumo de alimentos prontos que são ultraprocessados, que são esses que já vêm em pacotes, que são as formulações da indústria que não são reconhecidos como um alimento que veio da natureza. Isso vem aumentando muito. Então, o consumo, por exemplo, de bolachas recheadas, de biscoitos, de comida pronta congelada. Não pode comer? Bebidas açucaradas. Esse aumento desses alimentos ultraprocessados está associado ao aumento da obesidade e de doenças crônicas, que estão se tornando hoje no Brasil a principal preocupação na área de saúde pública. Né? Então, não é para comer esse tipo de coisa ou dá para conviver, digamos assim, de uma forma harmônica, também se valendo desses alimentos? Olha, é difícil de dizer assim, numericamente, quanto que é para comer, mas assim, o que se recomenda, inclusive no guia, é evitar o consumo desses produtos alimentícios. Então, o que é essa comida que vem mudando e as pesquisas que o IDEC, por exemplo, faz, tem feito, falam sobre a nossa saúde. Você começou a tocar um pouco na questão das doenças crônicas, queria que você avançasse um pouquinho mais. Bom, hoje a gente sabe que a obesidade e as doenças crônicas, elas não são mais um problema da população com mais idade. Ela atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais, está aumentando. Isso porque a gente vê, por exemplo, no caso do Brasil, a gente consome muito açúcar e muito sódio. São dois
nutrientes que a gente já sabe que a gente tem que diminuir, independente de ser ultraprocessado ou não. A gente tem o hábito, a cultura alimentar do brasileiro já tem esse hábito de consumir muito açúcar. O consumo de açúcar em excesso, ele não só leva à obesidade, mas também ao diabetes. Né? E mais ainda, o açúcar, quando ele é consumido em bebidas, no líquido, a gente tem dificuldade de identificar essas calorias para a nossa saciedade. Então, você consome, por exemplo, litros de refrigerante, litros de néctar, de fruta, e o seu corpo demora muito para conseguir processar e contabilizar essas calorias consumidas. Tá? Isso estimula muito a obesidade. No caso do sal, que é o sódio, a gente costuma usar muito, não só quando já vem pronto, né? Então você não tem como controlar a quantidade de sódio que está, por exemplo, numa bolacha, está dada, né? Então você vai consumir ou não aquele sódio. No caso da preparação culinária, da comida feita em casa, é possível você controlar a quantidade de sal que você vai colocar, substituir o sal por outros temperos que também podem dar sabor à comida, mas não vão ter o sódio, e com isso você consegue equilibrar essa quantidade de sódio, que se consumido em excesso vai levar à hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Agora, e vocês percebem que essa relação de consumo do brasileiro com as comidas, ela tem mudado muito nas últimas décadas, mudou muito o que vai à mesa do brasileiro, substancialmente falando. Você está falando de produtos industrializados, mas de maneira geral, aquilo que o brasileiro leva à sua mesa, enfim, mudou muito nos últimos tempos, Francine. A pergunta vale para as duas, ouvi a Francine. Eu não faço pesquisa, né, de comportamento do consumidor, na verdade, mas do que eu leio, houve, parece, uma redução de consumo de arroz e feijão, o que não é uma boa notícia, porque arroz e feijão é um dos grandes trunfos da dieta brasileira, né? A gente tem a sorte de ter isso como costume. É bom. Arroz e feijão então, é muito bom. Se a gente puder dizer para as pessoas que arroz e feijão é a melhor comida que a gente tem disponível, que a gente deveria valorizar mesmo, assim. Porque a gente tem muito a propaganda fazendo os produtos industrializados aparecerem mais, ganharem, eles acabam dando um certo status, né? Porque eles falam mais de si mesmos do que o arroz e feijão. Não tem ninguém fazendo propaganda de arroz e feijão. E, na verdade, é quase que assim, o arroz e feijão merecem mais propaganda do que todos os outros que estão aparecendo. Ele é tão bom assim? Explica pra gente. Bom, a Ana Paula vai saber explicar melhor a composição, mas eles têm uma complementaridade de proteínas, não é isso? Que combinadas... Explica aí, Ana Paula. Fala. O arroz e o feijão, eles não só têm uma combinação de proteínas que é a quantidade ideal para recomendação, e são proteínas adequadas, né, que são saudáveis, mas também tem um outro conceito que a gente usa muito, que é a quantidade de calorias por grama de alimento, que a gente chama de densidade energética. O arroz e o feijão, eles têm baixa densidade energética, em oposição a, por exemplo, uma bolacha recheada, que tem muitas calorias em uma pequena quantidade de bolacha. E esse consumo de arroz e feijão com proteínas, com fibras e com baixa densidade energética, isso faz com que a alimentação seja mais saudável. Se for arroz integral, melhor ainda? Melhor ainda. A questão, eu acho que a gente conseguir passar para a população essas informações para que, munidos de tudo isso, e não só apenas da publicidade que está por trás dos produtos, eles consigam decidir e fazer essas escolhas com um rol de informações mais completo do que a gente tem hoje, né? Acho que é o que a Francine busca fazer no canal dela, o que o IDEC tenta mostrar para a população. Olha, a gente tem que, de fato, saber qual que é a origem dos produtos, qual que é a composição, e nem sempre isso está, assim, na primeira parte. A gente tem que, talvez, buscar mais e investigar mais. A informação que interessa nem sempre está na manchete do jornal, às vezes está naquela notinha lá do pé da página, sabe? Então a gente está apontando, olha, leia essa notinha do jornalista aqui. Que escreveu também. Se você acompanha a fanpage do canal do Campo à Mesa no Facebook, já deve ter notado que eu vivo falando do Michael Pollan. Ele é um jornalista americano e é um dos nomes mais influentes no movimento pela alimentação saudável e sustentável. 4 dos 7 livros dele estão publicados no Brasil. O Dilema do Onívoro, meu preferido, Em Defesa da Comida, Regras da Comida e o mais novo, Cozinhar. Ele é um mestre na investigação do que acontece com a nossa comida do campo à mesa. E isso não é uma coincidência. O Pollan veio ao Brasil agora em agosto, durante a 12ª Festa Literária de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, para lançar o seu 7º livro, Cozinhar. E é claro que eu fui até lá e fiz uma entrevista com ele.
Ele começou falando do trunfo que os brasileiros têm na mão por ainda cozinhar mais que os americanos. From what I understand, you do cook more than the Americans. We basically 50% of our meals are industrially prepared, eaten out or cooked by food service companies. And that figure in Brazil is about 30%. So you have not gone as far down the path of industrial cookery as the United States has. And I hope you don't, based on what I've seen. I mean, because it's a great food culture. It's one of the world's great food cultures. Yes, we're trying to avoid it. I don't know if you're doing it right. Would you have some suggestions? Well, you know, it begins with first appreciating what you have and celebrating it. And I think it's one of the powerful things about the slow food idea. You know, I don't know if you're familiar with Slow Food, the organization based, and they have a chapter in Brazil, actually. I met the head of Brazilian Slow Food in Rio, which is really about celebrating traditions that some people might look at as kind of fuddy-duddy, old-fashioned, and part of the problem is that fast food and processed food has a veneer of modernity, and it seems more futuristic, and so it very often has more prestige than grandma cooking, you know. And organizations like Slow Food come along and say, no, what you have is very special. No one else has this. This is wonderful. And very often you see that a foreign institution can confer that sort of legitimation on a specific food or a whole food tradition. So I think that's one approach, is celebrating what you have. Viu só? A gente com essa mania de copiar os americanos e o tesouro da alimentação saudável está aqui, na nossa cultura, na nossa casa, debaixo do nosso nariz. É só saber valorizar. Agora vê o que o Paulo fala sobre o papel dos jornalistas nessa história. The other approach is doing good investigatory journalism about fast food and this industry that's coming in, and that explaining to people what kind of beef are they using, where are they getting it, what's in the French fries, what kind of fats are they using, and really helping people understand that food doesn't come out of a box. It too comes from a farm, and it starts on a feedlot, and that people should know what they're eating. If they're going to make such a radical change in their diet, to go from traditional food to this new stuff, they should know a lot about what the new stuff is. And very often, the more information people have, the better the decisions they make. E aí, tá gostando? Então dá um curtir e compartilha com todo mundo. E essa é só a primeira parte da entrevista, hein? Nos próximos capítulos ele fala sobre agricultura, política, transgênicos, rotulagem e outros tópicos importantes. Não perca! Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate alimentação e informação. Estamos conversando com Ana Paula Bortoleto Martins, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e com Francine Lima, jornalista especializada em comunicação nutricional. Uma questão que acho que a gente não tratou ainda é quem, afinal de contas, define como devem ser postadas essas informações nutricionais. Como é que está essa discussão, Francine? Nossa, pelo que eu sei, são várias instâncias dentro do governo, porque, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele controla a certificação de orgânicos, acho que é ele junto com o Ministério da Desenvolvimento Agrário. É uma confusãozinha. O Ministério da Agricultura cuida da parte de produtos de origem animal, de frutas. Tem o Ministério da Justiça, que cuida da rotulagem de transgênicos, a Anvisa, que cuida da rotulagem de tudo que é produto embalado, e da rotulagem nutricional, enfim. Ou seja, é uma delícia essa máquina funcionando dá certo? Não. Por quê? Não, é um problema porque, assim, a Anvisa, ela é o órgão responsável para regulamentar a rotulagem de alimentos no Brasil, né? Mas existem outros órgãos do governo, como a Francine já mencionou, que cuidam de partes específicas. Então, isso faz com que o rótulo é um só, mas ainda tem que seguir a regra de todos esses órgãos, né? No caso, por exemplo, de bebidas, tem a regra do MAPA, a regra da Anvisa, a regra do Ministério da Justiça, são regras diferentes que dificultam até, porque podem ser contraditórias muitas vezes.
Além disso, o Brasil tem um pacto comercial com os países do Mercosul e faz com que qualquer tipo de rotulagem no Brasil, se for modificada, tem que ser harmonizada entre os países do Mercosul. Uau. Isso quer dizer que os países têm que chegar a um consenso em relação a qual vai ser a mudança feita. É um processo bastante lento, bastante complicado. O IDEC faz parte da comissão que discute isso no Brasil. E hoje a gente está discutindo a rotulagem geral de alimentos, o que fazer para melhorar a rotulagem geral, que quer dizer a lista de ingredientes, a informação da quantidade do produto, data de validade, etc. Essa semana a gente começa a discutir num grupo de trabalho da Anvisa sobre rotulagem nutricional, que é a tabela nutricional que já existe nos rótulos. A gente também quer propor novas formas de trazer essa informação para o consumidor na parte da frente da embalagem, que seja uma informação codificada com cores, por exemplo, a cor do semáforo. Então, por exemplo, se tiver muito sódio, vai ter a cor vermelha no sódio. Se tiver muito açúcar, a cor vermelha no açúcar. Ou pequena quantidade, a cor verde. Isso codifica essa informação e o consumidor não tem que ficar pensando, calculando para saber se é muito ou se é pouco. Mas também tem que fazer uma campanha para o consumidor entender, né? Sim, deveria. O que não é sempre que acontece, né? A rotulagem de transgênicos, por exemplo, ela passou a existir, já está valendo faz 10 anos e muita gente não sabe que ela existe, não sabe onde está. É um triângulo amarelo com um T dentro que as pessoas olham, não sabem o que significa, não associa com a presença de ingrediente transgênico. Não houve uma campanha realmente para avisar para todo mundo o que é, o que significa, o que fazer com essa informação, né? Então, quem sabe, sabe, quem não sabe, fica meio perdido na história. Durante toda essa edição aqui do nosso Capital, a gente está falando de ler tabela de ingredientes. Eu já aprendi nessa edição com vocês que o primeiro elemento que vem ali é o que toma conta em maior proporção do produto. Ou seja, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: as pessoas meio que têm que ter uma educação prévia para saber ler aquela tabela também. E para chegar a este ponto, para associar o símbolo do transgênico, quer dizer, tem que haver uma educação nutricional. E como empreender isso para uma população tão grande? Eu vejo de outra forma. Então isso. fala. Eu entendo que o próprio rótulo tem que estar impresso numa linguagem que todo mundo seja capaz de entender. Essa proposta que a Ana Paula mencionou de apresentar a informação nutricional na frente da embalagem usando um código de cores, que já foi experimentado na União Europeia, principalmente na Inglaterra, na Austrália também já tem experimentos, né, o chamado semáforo nutricional, que você apresenta essas informações usando o código de cores do semáforo, que todo mundo já conhece. Se tiver verde está ok, amarelo mais ou menos, vermelho está ruim. Todo mundo entende essa linguagem. Não precisa ficar usando percentual, fazendo conta, levar calculadora para o supermercado. Então, mas será que o fabricante vai topar ver o produto dele rotulado? Esse é o problema. Na União Europeia, eles tentaram que isso se tornasse um código obrigatório e perderam. A indústria não deixou. E também depende, para esse sistema específico do semáforo, para funcionar, a gente tem que ter acesso, por exemplo, à quantidade de açúcar adicionado no produto, que não é obrigatório declarar hoje. Sem essa obrigatoriedade, não dá para ter o semáforo. Então, por isso, essa questão regulatória é tão complexa, tem uma série de coisas para mexer. E por que não é obrigatório? Então, lá na Inglaterra, funciona assim. As empresas elas podem se voluntariar a adotar se ela quer colocar a informação nutricional na frente da embalagem, ela tem que adotar essa que é o semáforo. Nos Estados Unidos é uma bagunça, lá cada empresa tem uma informação diferente e aí eles podem fazer o que eles quiserem. Na Inglaterra, se você quer colocar a informação na parte da frente, você tem que usar essa. O que aconteceu lá é que as maiores redes de supermercados que vendem a maior parte dos alimentos adotaram. E isso está puxando outras empresas a adotarem também lá. E o consumidor deve ter comparecido, deve ter respondido muito. Sim, as pesquisas mostram, as pesquisas que comparam esses esquemas todos que tem nos Estados Unidos, que são vários, criados pela iniciativa privada, e esse semáforo, o semáforo é mais claro para o consumidor entende melhor a composição do alimento a partir dele. Então eu defendo que o rótulo seja de verdade claro para todo mundo, sem que a gente precise levar todo mundo de volta para a escola para aprender a ler rótulo. Quais são as principais referências internacionais? Europa e Estados Unidos mesmo, desse ponto de vista? Não, Estados Unidos não. Eu falei Estados Unidos, você acabou de dizer que não, né? Estados Unidos. A Inglaterra e a Austrália são dois lugares. Na Austrália, eles têm inclusive um marco conceitual da rotulagem. Então, eles discutem o rótulo da maneira
geral, inclui nutricional, alegações, transgênicos, qualquer informação que apareça no rótulo, ela é discutida por uma mesma comissão. E isso ajuda muito, porque eles conseguem visualizar o rótulo como um todo e não só ficar fazendo leis como acontece no Brasil, que é uma em cada ministério, eles não se conversam, fica uma bagunça. Muito obrigado pelas participações das nossas duas convidadas. O programa dessa semana vai ficando por aqui. Eu agradeço as presenças da doutora Ana Paula Bortoleto Martins, que é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e também de Francine Lima, jornalista especializada em comunicação nutricional e criadora do blog e do canal do YouTube do Campo à Mesa. Convido você a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou o Guto Abranches. Até o próximo programa.